Amém? Glória a Deus. Deixa a tua Bíblia aberta comigo no livro de Josué, capítulo 21. Josué, capítulo 21. Para que Deus possa estar nos abençoando nessa noite, fortalecendo as nossas vidas, derramando da tua unção, do teu poder. Josué capítulo 21, deixa aberto aí para nós. Palavra de Deus para minha vida e para a tua vida nessa noite. Não abra mão da bênção. Quem tem abrido mão da bênção aqui, meu irmão? Ninguém levanta a mão, amém? Porque nós não abrimos mão. Nós não deixamos de ser abençoados. Mas nesta noite a palavra de Deus vai nos ensinar se nós temos abrido mão da bênção ou não. Porque levantar a mão é simplesmente um gesto. Mas diante das nossas atitudes e diante do que nós temos feito, aí nós vamos encontrar uma resposta nessa noite. Se nós temos verdadeiramente tomado posse da bênção de Deus para com as nossas vidas. Porque quando nós falamos levanta a mão, muitas vezes nós levantamos a mão até por um impulso. Mas nessa noite a palavra de Deus vai nos direcionar e nós vamos aprender se nós temos tomado posse da bênção mesmo ou não. Capítulo 21, versículo 45. Josué 21, versículo 45. Abra aí comigo. A palavra de Deus diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas promessas que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Aleluia. Vou fazer novamente a pergunta, meu irmão. Quem aqui não tem abrido mão das promessas de Deus? Amém? Porque a palavra do Senhor diz que nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Então a palavra do Senhor diz que tudo que Ele diz para o povo de Israel se cumpriu. E a palavra de Deus também afirma que tudo que Ele diz a respeito de mim e de você se cumprirá, amém? As bênçãos dEle nos alcançará, porque é isso que a palavra do Senhor diz. Mas muitas vezes, como foi ministrado aqui, desde a abertura e agora no dízimo, não temas. E nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos, porque o medo nos afasta da bênção. A palavra de Deus já está liberada sobre a minha vida e sobre a tua vida, porque nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Meu irmão, para que nós possamos verdadeiramente tomar posse das bênçãos de Deus, nós temos que lançar fora todo medo. Para que nós possamos adentrar mesmo, nas promessas, para que as bênçãos verdadeiramente venham nos alcançar, nós não podemos temer. E você vai aprender nessa noite comigo, com a palavra do Senhor. Porque muitas vezes nós vemos o quê? Pastor, se a palavra está dizendo lá que nenhuma das promessas falhou, por que na minha vida não se cumpriu? Ou por que na vida de outras pessoas também não se cumpre? E nós vamos entender nessa noite, meu irmão, que muitas vezes as pessoas estão diante das promessas, das bênçãos, mas o medo de adentrar a terra que mana leite e mel nos impede de ser abençoado. Nós oramos, nós buscamos em Deus, nós determinamos que nós seremos abençoados, e aí o Senhor determina, dá ordem aos anjos dele e fala assim: libera hoje lá a bênção sobre a vida do Ricardo. Só que a palavra de Deus nos ensina que com Deus tudo é conquistado, amém? E muitas vezes nós não recebemos a bênção também. Muitas pessoas não recebem porque não querem se esforçar. Mas como assim, pastor? Se a própria palavra diz lá em Jeremias, coloca para mim aí Jeremias 33, 3.
Nós vamos ver o que a palavra do Senhor diz. E nós vamos aprender, meu irmão. Jeremias capítulo 33, versículo 3. A palavra do Senhor diz assim: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém? Quando nós clamamos a Deus, outras traduções, clame a mim e eu te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se a própria palavra diz, meu irmão, que Deus nos responde, por que muitas vezes nós falamos para nós mesmos ou para outras pessoas, por que na minha vida não se cumpre? Ou por que na vida de outras pessoas não se cumpre? Se a palavra de Deus está dizendo, não abra mão da sua bênção, meu irmão. A palavra de Deus, ela vai se cumprir sobre a sua vida, sim. Só que nessa noite nós vamos aprender junto que o medo nos afasta das bênçãos. Que para conquistar, a palavra já diz, é preciso o quê? Esforço. É preciso algo mais. Nós precisamos fazer algo mais, amém? Abra a tua Bíblia comigo, para que você entenda em Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. E você vai entender porque que muitas vezes nós abrimos mão da bênção, muitas pessoas já abriram mão da bênção. Capítulo 13, versículo 27. Vamos ver que a palavra de Deus tem para a minha vida e para a tua vida aqui. Diz assim, capítulo 13, versículo 27. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Versículo 31. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente do gigante, e éramos aos nossos olhos como o gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Aleluia! Por que o medo nos afasta da bênção, meu irmão? E por que no início eu perguntei, se todos aqui têm tomado posse da bênção? Porque a palavra de Deus diz aqui e nos ensina que no momento em que foram enviados 12 espias à terra prometida, uma terra que o Senhor Deus disse aos filhos de Israel que tiraria eles da mão dos egípcios e levaria eles para uma terra abençoada. Promessa de Deus, amém? Amém? E a palavra do Senhor diz que o Senhor colocou eles diante da terra. Só que enviou ali 12 homens para que espiasse a terra. Mas a palavra do Senhor diz que eles chegaram lá e se maravilharam sim com as promessas. E muitas vezes nós também, quando nós olhamos na palavra de Deus, está ali bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. As bem-aventuranças nos enchem os olhos, as promessas nos enchem os olhos. Só que entenda uma coisa, meu irmão, para conquistar é preciso esforço. Nós precisamos nos esforçar, porque Deus, Ele coloca a promessa aqui diante de nós, as bênçãos, a terra prometida. Só que Ele fala assim, entra e conquiste, entre e tome posse, entre e faça dali o melhor para a sua vida. Mas entre
dar passos de fé. E a palavra do Senhor diz que esses homens chegaram, meu irmão, o fruto que eles carregaram ali, diz que era um fruto abençoado, jamais visto, porque o Senhor falou: vou te tirar daqui da escravidão, mas o lugar onde eu vou te colocar é uma terra que mana verdadeiramente leite e mel. Esse lugar, eu creio que é como a pastora ministrou aqui, os olhos ainda não tinham visto, jamais tinha penetrado no coração daqueles homens de Israel, amém? Nem os ouvidos deles ouviram falar de um lugar tão abençoado assim. Isso é o que Deus tem para aqueles que o amam. E quando aqueles homens chegaram ali, depois do Senhor ter feito sinais e prodígios, quando eles tinham que tomar posse, eles abriram mão da bênção. Mas por que eles abriram mão da bênção, pastor? O que o Espírito Santo colocou no meu coração nessa tarde, manhã, quando eu estava ali buscando também, porque muitos querem a bênção, mas se esforçarem por ela, não. Muitas pessoas não se esforçam. E Deus está colocando assim, meu irmão, olha, a bênção está aqui. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, amém? Esses homens foram lá e espiaram a terra. Se Deus quisesse, o Senhor colocaria ali, eles todos sentados e falaram: ó, olha daqui que os meus anjos vão entrar ali agora e vai conquistar aquele lugar, vocês vão ver todos serem derrotados, aí depois vocês adentram lá e façam o que vocês quiserem. Não, o Senhor me chamou e te chamou para serem o que, meu irmão? Guerreiros, soldados, né? Fazerem a diferença. E nós só fazemos a diferença quando nós aprendemos a conquistar juntamente com Deus, a ser um instrumento nas mãos de Deus. E o que não aconteceu aqui com esses homens, porque eles deixaram, quando eles olharam para aquele lugar, eles deixaram de olhar para as bênçãos e olharam para os gigantes. E olha o que a palavra diz, que aos olhos deles mesmos, eles eram como gafanhotos, meu irmão. Eu quero dizer para você nessa noite, que a palavra de Deus já veio para a sua vida, assim como já veio para mim e tem vindo. Se Deus falou contigo, se Deus trouxe sobre a tua vida uma palavra, uma promessa, não tenha medo, não tenha medo, mas toma posse da bênção, né? Receba e fala assim: olha, Senhor, pode ter gigante, pode ter cidades fortificadas, mas se o Senhor está comigo, eu tenho a certeza da vitória, amém? Glória a Deus, todos estão entendendo? Amém? Porque muitas vezes nós abrimos mão da bênção, muitas vezes nós deixamos de ser abençoados, meu irmão, porque nós ficamos com medo. E tem pessoas que recebem a bênção, meu irmão, e entram em pânico, fica com medo. Olha agora, e aí, irmão, como que tá? Olha, Deus me abençoou, mas eu não vou nem ficar falando muito não, porque senão o inimigo vem e rouba a bênção. Isso é mentira do diabo, meu irmão. O que Deus deu, o inimigo não pode tirar, amém? Tem pessoas que entram em pânico quando, né, está sendo abençoado, né? A felicidade chega e junto com a felicidade, o medo de acontecer isso, o medo de acontecer aquilo. Ô, meu irmão, nós servimos um Deus de paz, amém? Foi ministrado aqui hoje ainda, que o pensamento que Deus tem de nós é pensamento de quê? De paz. Então quando a bênção chegar na sua vida, se você tomar posse, esses homens, a bênção estava diante deles, mas o medo os afastou dela, porque ficaram atemorizados, entraram em pânico, quando a palavra diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ô, meu irmão, caminhar segundo a palavra de Deus é ter fé, é crer, ainda que aos nossos olhos é impossível, mas se nós crermos, nós veremos a glória de Deus sobre as nossas vidas, e se nós cremos, nós vamos ver o impossível acontecer sobre as nossas vidas também, amém? Porque é esse Deus que nós servimos. Então a palavra de Deus aqui, ela nos ensina o que, irmão? Que quando nós tomamos a decisão de não adentrar na porta que Deus abriu, nós estamos abrindo mão da bênção. Quando o Senhor Deus derrama sobre a minha vida e da sua vida uma bênção, meu irmão, não entre em pânico não, alegre-se, porque é para isso que Deus te chamou e me chamou.
para que nós venhamos ser o quê? Abençoado. Desde a formação, o Senhor Deus já, quando criou o homem e a mulher, Ele fez... A primeira coisa depois disso foi o que? Foi abençoar. Então quando a palavra de Deus vem aqui, quando Deus nos usa, ou qualquer um que está aqui, para falar para você, olha, Deus tem algo para a tua vida, e chama você aqui na frente e ora, não fica com medo não, mas coloca no seu coração que Deus é comigo, e vai se cumprir em nome do Senhor Jesus. Toma posse da bênção, meu irmão. Se eu chamar você aqui na frente, falar, vamos unir a nossa fé aqui, e você vir com medo de ir lá para cá, meu irmão, não tem como nós unirmos a nossa fé. Você tem que sair do seu lugar crendo e confiando. É como esses homens aqui. Talvez você vai estar passando e chegar até aqui no final do corredor, você vai estar olhando de um lado e de outro, e com os olhos naturais você vai estar vendo o que? Os gigantes. Você vai estar vendo o que? Muitas vezes a incredulidade. Você vai estar vendo o que? A falta de ânimo. Você vai estar vendo muitas coisas que vão estar aqui à sua volta. Mas eu quero dizer para você, você não precisa pegar eles para você. Você não precisa tomar posse dessas situações para você. Você precisa tomar posse da palavra de Deus. Você precisa tomar posse da bênção de Deus. Quando você vir por aqui, você vem marchando, meu irmão. Vem marchando e dizendo assim, ó, a vitória é minha. Eu vou lá na frente, lá. Não é o pastor que está me chamando, mas foi Deus que direcionou ele para que eu possa receber a bênção. Ainda que não aconteceu na minha vida, mas se Deus está me chamando hoje, vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, a cada dia eu tenho mais convicção que Deus te chamou para esse lugar e me chamou porque Ele quer fazer sinais e maravilhas nas nossas vidas. O que o homem pode fazer, Deus não faz, mas o que o homem não pode fazer é o que vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Amém? É esse Deus Todo-Poderoso. Nós estamos pegando aqui hoje um exemplo bíblico, aqui em Números 13, quando fala daqueles homens que abriram mão da bênção. E Deus me trouxe aqui hoje nessa noite para ministrar para vocês aqui esta palavra. Por quê? Porque eles querem que vocês tomem posse da bênção, porque a palavra já foi liberada, a bênção já está à porta, a bênção já está sobre a sua vida, a bênção já está sobre a sua família. Mas levanta as suas mãos agora nesse momento e fala assim: Senhor, eu tomo posse em nome do Senhor Jesus. Novamente, eu tomo posse em nome do Senhor Jesus, porque maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Dê uma salva de palmas para esse Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. Decanda merecanda labraçurianda, xiniricanda dererranda merecanda. É este Deus de provisão que trouxe para você nessa noite, meu irmão, algo que vai vir transformar a sua vida nessa noite. Sabe por quê? Porque você vai lançar fora todo medo, porque você vai tomar posse da bênção, porque você vai olhar para as promessas de Deus, para as bênçãos de Deus, e não vai entrar em pânico não. Você vai tomar posse, você vai se alegrar com a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? A palavra de Deus, depois, se você for ver todo o texto, você vai ver que depois Josué adentrou a terra prometida com o povo. E se você for ler a história, você vai ver lá que Deus, na sua palavra, diz que eles entraram, possuíram a terra e ali permaneceram. Amém? É o que, meu irmão? Tomar posse. Nós temos que tomar posse, é o que nós vamos fazer nessa noite. E quando a palavra de Deus nessa noite, para a minha vida e para a tua vida, diz que o medo nos afasta da bênção, eu quero aqui buscar outro exemplo dentro da Bíblia, em que os discípulos, aqueles que caminhavam com o Senhor, aqueles que, olha, que andavam bem próximo do Senhor Jesus, quando a bênção estava concretizando, quando tudo estava correndo normal segundo a Escritura, eles estavam atemorizados, com muito medo do que estava acontecendo. E quando nós ficamos com medo das situações, porque a palavra de Deus diz que Ele não trouxe sobre as nossas vidas espírito de medo, amém? Mas sim de fortaleza. E os discípulos que caminharam com Jesus, meus irmãos, Deus, Ele é tão maravilhoso, que na Bíblia tem tudo que nós precisamos para o dia a dia, tudo aquilo que nós necessitamos para ser abençoado, para serem felizes, para sermos felizes, para sermos prósperos,
tem na Bíblia. E Deus usou aqueles que andavam bem próximo com Ele, para que eu e você viéssemos a entender que a palavra de Deus, ela se cumpre. Só que para ela se cumprir, nós precisamos o que, meu irmão? Ser ousados. Nós precisamos tomar posse mesmo da bênção de Deus. E eu gostaria que você abrisse comigo ali no livro de Lucas 24. Lucas 24, a partir do versículo 13. Abra a tua Bíblia comigo. E nós vamos ver aqui, meu irmão, que quando a bênção de Deus estava se concretizando, os discípulos estavam com muito medo, atemorizados, e a palavra de Deus já estava, se cumprindo. A palavra de Deus já tinha sido ministrada sobre a vida deles, como tem sido ministrada nas nossas vidas. Só que eles ficaram atemorizados diante das situações. Antes de eu ler esse versículo, João 3,16, a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? E a palavra do Senhor diz que dos 30 aos 33 anos de Jesus, Ele fez sinais, foi o seu ministério, com sinais e maravilhas. Só que nesse caminhar de Jesus, junto com os discípulos e aqueles que estavam próximo dele, aqueles que viviam naquela época, que chegavam até eles também, a palavra do Senhor diz assim, que ele seria entregue às mãos dos homens, mas que os discípulos não se preocupassem não, porque ao terceiro dia ele iria se ressuscitar. E assim como foi ministrado aqui, o véu se rasgaria, e naquele momento, o que estaria acontecendo, irmão? A liberdade do povo de Deus. Então a palavra de Deus foi ministrada aos discípulos, como a palavra de Deus tem sido ministrada em nossas vidas. E os discípulos sabiam que havia esta promessa sobre a vida deles, e de que forma que aconteceria. Mas quando aconteceu, qual foi a atitude dos discípulos? Lucas 24, 13. Deixa eu achar aqui novamente, que o ventilador tirou a página aqui. Aqui estava. Mas olha a palavra do Senhor aqui, o que diz. 24, 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estás triste? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu um peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso, e é hoje o terceiro dia
desde que essas coisas aconteceram. Ô meu irmão, presta atenção aqui em mim. Olha o que a palavra de Deus nos ensina nessa noite. No versículo 21 diz assim: e nós esperávamos que fosse Ele. A palavra de Deus foi ministrada sobre a vida dos discípulos, como está sendo ministrada sobre as nossas vidas. A bênção estava o que, meu irmão? Se concretizando naquele momento em que Jesus foi crucificado. E a palavra do Senhor diz que ao terceiro dia Ele ia ressuscitar. Mas quando nós estamos com medo, nós nos afastamos da bênção. Porque esses homens, quando Jesus foi crucificado, e se passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, eles saíram de Jerusalém e foram embora. E estavam tristes. Por quê? Porque para eles as promessas tinham acabado ali. A própria palavra diz aqui: e nós esperávamos que fosse Ele o que remisse Israel, que fosse Ele que libertasse Israel. Veja bem, meu irmão, estavam o quê? Abrindo mão da bênção. Porque quando nós estamos com medo, quando nós temos medo, nós nos afastamos de Deus. Quando a palavra de Deus vem para a minha vida e para a tua vida, e nós simplesmente ficamos com medo de viver a palavra de Deus, nós deixamos, as bênçãos e as promessas de Deus fora das nossas vidas. Esses homens, eles caminharam triste, falando um para o outro, com certeza dizendo: olha, eu até acreditei naquele Jesus, eu até acreditei naquelas palavras, eu até acreditei naquelas promessas, mas está lá sepultado, e hoje é o terceiro dia. Meu irmão, se a palavra de Deus diz para você que você é uma bênção, você é uma bênção. Se a palavra de Deus diz para você que você faria sinais maiores do que o que Jesus fez, você vai fazer em nome do Senhor Jesus. Se a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, você é uma nova criatura, amém? A palavra de Deus, ela é sim, sim e não, não. Só que depende de mim e de você, o que o Espírito Santo de Deus está usando para nos ensinar nessa noite, dentro da Bíblia, é o que? Homens que nós vimos que adentraram a terra prometida e não tomaram posse, porque ficaram com medo. E aqui nós estamos vendo os discípulos, que também estavam caminhando com Jesus, mas que, enquanto a bênção estava se concretizando, enquanto estava acontecendo, tudo aquilo que Deus estava dizendo, disse para ele, que Jesus disse para eles, eles apenas viraram as costas e saíram. Seja paciente. Se Deus diz, vai se cumprir sobre a sua vida. Acredite nas promessas de Deus. Não desista, não abra mão, amém? Eles só conheceram que era Jesus que estavam com eles no partir do pão. E aí que eles foram ver que Jesus ressuscitou, que a palavra com certeza iria se cumprir. Há uma outra passagem também, abre comigo lá em João, no Evangelho de João, capítulo 20. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo, deixa eu ver aqui, 19. A promessa, meu irmão, estava se cumprindo. E eles, em vez de tomar posse da bênção, estavam com medo, atemorizados. E Deus diz para mim e para você nessa noite que o medo nos afasta da bênção. Porque quando nós estamos com medo, nós deixamos de crer na palavra, nós deixamos de crer nas promessas, nós deixamos de crer nas bênçãos dele sobre as nossas vidas. Capítulo 20, versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus depois no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco.
Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Amém? Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor aqui diz que os discípulos estavam onde, meu irmão? Cerrado, né? Dentro de um local, com as portas fechadas e com medo. Com medo dos judeus. Com medo, os judeus aqui, nessa noite eu quero trazer para a minha vida e para a tua vida. Com medo das lutas, das aflições. Com medo do adversário. Porque a palavra do Senhor diz, meu irmão, que Ele ressuscitaria o terceiro dia. E enquanto não estava acontecendo ali aos olhos naturais, mas com os olhos espirituais, eles tinham que crer que naquele momento o Senhor Jesus estava fazendo o que, meu irmão? Estava fazendo tudo aquilo que foi ministrado sobre a vida deles antes. Que o Senhor Jesus estava ali tomando posse, tirando ali a chave da mão do inimigo, para libertar o povo de Deus. Enquanto a bênção estava acontecendo, o povo estava com medo. Eu quero dizer para você nessa noite, se você tem medo da bênção, não tem como Deus te abençoar. Se Deus tem dito para você, meu irmão, se Deus tem mostrado para você o caminho, se o Senhor tem, através da palavra, através de quando você está orando, o Senhor tem dito para você assim, ó, vai em frente, esta é a tua vitória, vai em frente, porque eu estou contigo. Então não temas, não desista, não desista, porque se a palavra de Deus diz para você ir, vai. Se Deus está falando contigo nos cultos, se a palavra de Deus tem falado com você, meu irmão, toma posse do melhor. E se você está com medo, pastor, mas tem uma situação que está acontecendo que eu estou meio atemorizado, verdade, vou falar a verdade para o Senhor, eu estou com medo. Lança fora esse medo, porque o Senhor, quando chegou junto com os discípulos, a primeira coisa que Ele fez foi o quê? Paz seja convosco. Aleluia. A bênção está acontecendo, fique em paz, meu irmão. Fique em paz. Simplesmente alegre-se. Alegre-se como os discípulos. Depois que Ele falou novamente, eles se alegraram. Por quê? Porque eles olharam e falaram, olha, a palavra está se cumprindo. Ele disse que ao terceiro dia Ele iria ressuscitar, e ressuscitou mesmo. E eu quero dizer para você nessa noite também, meu irmão, a palavra está se cumprindo sobre a tua vida. Você está aqui nesse exato momento, né, ouvindo a palavra de Deus, e nesse exato momento os anjos do Senhor estão trabalhando a seu favor. Nesse exato momento, sabe aquele clamor que você levantou para o Senhor, que talvez você adentrou aqui hoje e falou, não vai acontecer? Eu quero dizer para você nessa noite, vai acontecer, porque nesse exato momento o Senhor está dizendo, ó, é tempo da bênção chegar na vida daquele povo, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Porque é dessa forma que nós precisamos tomar posse da bênção. Se você voltar lá no livro de Josué capítulo 14, a partir do versículo 6, você vai ver que lá Caleb, que esteve junto com todos aqueles homens, 12, ele era um deles, que adentrou a terra prometida. Quando Caleb adentrou aquela terra, que ele viu os frutos, algo chamou a atenção dele. Mas não é porque Caleb era ambicioso não, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus com certeza falou assim, Caleb, olha para aquele monte lá. E Caleb olhou, e Caleb com certeza falou, Senhor, que maravilha é aquele monte. E Deus falou assim para ele, ó, é teu. Aquele monte chamado Hebron é teu, Caleb. E com certeza Caleb no seu coração falou assim, Senhor, ninguém vai me tirar esse monte. As plantas dos meus pés vão pisar lá, porque a tua palavra diz assim, que aonde eu colocar as plantas dos meus pés, o Senhor me dará por herança. Eu tomo posse. Aleluia. Caleb passou 40 anos junto com o povo no deserto. Só que quando ele entrou na terra prometida, o diferencial foi que ele acreditou nas promessas e nas palavras de Deus para com a vida dele. E depois de 40 anos, ele tomou posse do Monte Hebron. Sabe por que o Espírito Santo de Deus está trazendo essa palavra sobre a minha vida e sobre a tua vida nessa noite? Porque de repente você está passando por um momento e está dizendo, está demorando demais. Eu quero dizer para você que não está demorando. Tudo tem o seu tempo determinado. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Assim como chegou o tempo na vida de Caleb, eu profetizo nessa noite,
que é o tempo de Deus sobre a sua vida também, em nome de Jesus. Se você crê, levanta suas mãos em nome do Senhor Jesus. Fecha os teus olhos agora e pensa no seu Hebron, meu irmão. Visualiza aí o Hebron na sua vida. O que você quer que aconteça na sua vida. Porque o Senhor, quando colocou ali Caleb junto com aqueles homens dentro daquela terra que manava leite e mel, e com certeza disse para Caleb ali: olha, aquele monte ali, que maravilha. E Caleb disse: aquele monte é meu. Caleb visualizou o melhor para a sua vida. E eu quero que você visualize agora o melhor para a sua vida. O que precisa acontecer agora, o que você necessita. Qual é o Hebron que você precisa alcançar em nome do Senhor Jesus? Deus amado e maravilhoso, Pai, Senhor Deus, homens e mulheres aqui, Deus amado, com as suas mãos levantadas, homens e mulheres que estão visualizando aqui, Senhor Deus, o seu Hebron. Homens e mulheres, ó Deus amado, que como Caleb olhou para os gigantes, para as cidades fortificadas, mas não estão temendo. Senhor Deus, estão lançando fora, Pai, todo medo, porque o medo afasta qualquer um da bênção de Deus, ó Pai. Assim, Senhor Deus, abençoa essas mãos que estão levantadas agora. Senhor Deus, fortalece cada um aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus. E assim, Deus, como Caleb tomou posse da Hebron, o monte em que foi separado para ele por Deus, que todos aqui possam tomar posse nessa noite também, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Você crê, meu irmão? Você crê nas bênçãos de Deus, no poder de Deus? O medo nos afasta da bênção, mas a fé, o crer e a confiança nos leva a ser alcançado pelas bênçãos. Aleluia. Glória a Deus. Para a gente finalizar, abre comigo em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Aleluia, amém? A palavra de Deus diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de temor, outras traduções de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação, amém? O espírito que está sobre a sua vida não é de temor, mas é de ousadia, de fortaleza, porque Deus é contigo, amém? Então não temas e toma posse da bênção. Começa a determinar a bênção sobre a sua vida. Começa a verdadeiramente dizer para Deus: Senhor, não está demorando, porque tudo tem um tempo determinado. Senhor, mas eu creio também que o tempo do Senhor para com a minha vida chegou, e as promessas vão acontecer, as bênçãos vão me alcançar em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você se colocasse de pé neste momento. Coloque de pé, feche os teus olhos, você que pode. Vamos estar orando ao Senhor Deus nessa noite. Comece a visualizar, meu irmão, pelos olhos da fé, o que necessitas. Pede para o Senhor Deus trazer agora na sua memória aquilo que te dá esperança, a promessa que foi feita sobre a sua vida, os momentos em que Deus te colocou aqui na frente do altar dele, no momento em que Deus usou a cada um de nós aqui para falar para você vir aqui à frente e ministrar sobre a vida de vocês aqui. Começa a falar com Deus agora e falar: Senhor Deus, traz a minha memória aquilo que me dá esperança, papai, porque nesse momento eu quero tomar posse, Senhor. Oh Deus amado e maravilhoso, Pai, no nome do Senhor Jesus, eu creio, papai, que nesta noite o Senhor Deus está nos despertando, ó Deus amado, porque as bênçãos estão sobre as nossas vidas, as portas, ó Deus, estão abertas.
Só que nós precisamos, ó Deus amado, tomar posse. Nós precisamos caminhar para ir adentrar por esta porta que o Senhor Deus abriu. Assim, Senhor Deus, fortalece cada um aqui, Deus, os passos de cada um aqui, ó Senhor. Fortalece, ó Deus amado, cada servo teu nessa noite, para que cada um aqui, Senhor Deus, venha tomar posse mesmo, papai, das bênçãos e das promessas do Senhor. Ah, Senhor, quantas vezes, ó Deus, muitas pessoas olham, Senhor Deus, para as dificuldades, para as lutas, e deixam, Deus, de te buscar. Não conseguem visualizar, Deus, que a bênção do Senhor, papai, que as promessas do Senhor estão se cumprindo sobre a vida deles. E aqui nessa noite o Senhor Deus nos ensinou, Pai, através da Tua palavra. E assim, Deus, nós tomamos posse nessa noite e pedimos a Ti, Senhor Deus, para que o Senhor Deus venha mesmo sobre as nossas vidas nessa noite. E o Senhor falou muito ao meu coração, papai, sobre esse espírito de medo, que muitas pessoas hoje não são alcançadas, ó Deus, porque até mesmo quando são abençoadas, ficam com medo do inimigo, ficam atemorizados com o inimigo. O Senhor Deus abre a porta, o Senhor Deus derrama da bênção sobre, e a pessoa, Deus, não toma posse, porque está mais preocupada com o inimigo, achando que o inimigo, Senhor Deus, pode adentrar novamente e tomar aquilo que o Senhor Deus colocou sobre a vida deles. Ah, Senhor, fortalece essas vidas que aqui estão nessa noite, fortalece as nossas vidas, ó Pai, para que todos aqui venham entender, ó Deus amado, que nós precisamos nos alegrar com as bênçãos e com as promessas do Senhor, ó Pai, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, ó Senhor Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, quantas pessoas recebem a cura, mas no momento, ó Senhor Deus, de determinar, de tomar a posse, ficam com medo. Se eu disser e voltar essa dor novamente, e se eu falar que eu estou curado e acontecer tudo de novo, o medo do inimigo, Senhor Deus, impede com que as pessoas tomem posse da bênção, ó Deus. Ah, Senhor, quantas pessoas, ó Deus, deixam de trilhar um caminho de bênção, Deus, com o ministério que já foi colocado sobre as suas mãos, porque olham e dizem, se sentem incapazes, olham e dizem para eles mesmos: mas será que foi Deus que colocou mesmo nas minhas mãos? E se eu fizer? E se eu tomar uma decisão e depois disso o inimigo ficar furioso comigo? As coisas não vão ficar boas. Eu quero dizer para você nessa noite: não vão ficar boas para o inimigo, porque se você entender o que Deus tem para com a sua vida, você vai saber que o inimigo, ele sim tem medo, não de você, mas do Deus o qual você serve. E a única coisa que o inimigo tem é o temor de Deus te usar com autoridade, de Deus te usar com poder. Toma posse da bênção, meu irmão. Toma posse da bênção. Toma posse da bênção em nome do Senhor Jesus, e lança fora todo esse medo. Oh Deus, continue ministrando, a Deus amado, no coração de cada um aqui, Pai, nessa noite. Tu és poderoso, Pai. Palavra de Deus nessa noite, ela nos ensinou que o medo nos afasta da promessa de Deus. O temor nos aproxima de Deus, porque nós temos que ter temor a Deus. Mas o medo de ser abençoado, o medo de tomar posse das bênçãos, o medo de dar um passo quando o Senhor Deus está dizendo para você: ande, caminhe. Isso nos afasta das bênçãos. E se você nessa noite quer se livrar desses temores, desse medo que tem te impedido de conquistar, que tem te impedido de dar um passo maior de fé, saia do seu lugar, venha aqui à frente que eu quero estar orando com você. Se você tem sentido medo, se a palavra de Deus tem falado contigo, se Deus tem direcionado a sua vida,
E você tem ficado com medo de, sabe, de tomar posse, de verdadeiramente dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui. Deus, nessa noite, Ele quer lançar fora todo medo. O Senhor Deus, nessa noite, Ele vai ministrar no seu coração. Ele já tem ministrado. Mas para que você venha se decidir, tomar uma decisão mesmo, e dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui. Porque quando nós temos certeza que é Deus, que é o Senhor que está falando conosco, meu irmão, nós não podemos ficar atemorizados. Nós temos é que tomar posse do que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. E o Senhor Deus chamou cada um aqui nessa noite. Eu fico feliz com esse meu Deus Todo-Poderoso, porque todos os cultos, a palavra que Deus aqui coloca, por mais simples que ela seja, porque Deus nos escolheu na simplicidade. Deus, Ele colocou o pastor Josué, a pastora Isabel, os diáconos aqui, tudo pessoas simples. Sabe por quê, meu irmão? Para que nós possamos depender mesmo dEle, para que nós possamos falar: Deus, o que vai acontecer nessa noite? Porque, Senhor, eu não tenho nem noção o que eu vou falar. E aí o Espírito Santo de Deus começa a direcionar e dizer assim: olha, diz para o povo, para o meu povo nessa noite, que o medo os afastam da bênção, que o medo os afastam de tudo aquilo que eu tenho para com a vida deles. E eu disse para o Senhor, falei: Senhor, ali sentado, mas como assim, papai? Tudo que nós vamos falar, nós temos que ter o respaldo da Bíblia, porque não pode ser do pastor Josué. E o Senhor Deus me fez ir lá em Números 13 e adentrar naquela história e falar: olha ali, servo meu, o medo fizeram que eles lançassem mão da bênção. O medo fizeram com que os discípulos ficassem presos dentro de uma casa. O medo fez com que aqueles discípulos saíssem de Jerusalém, do lugar da bênção, para caminhar para uma aldeia, tristes, desesperados, dizendo que eles achavam que aquele Jesus era aquele que ia libertar aquele povo, que ia remir o povo de Israel. E o Senhor Deus colocou ao meu coração e diz para esse povo também, que eu continuo sendo o mesmo Deus. E da mesma forma com que a palavra veio sobre a vida daqueles homens, daqueles discípulos, eles também, a palavra minha veio sobre a vida deles. E para que eles não temam, porque eu sou com eles, como foi ministrado aqui, Isaías 41:10, eu sou contigo, não te assombres, eu te fortaleço. Oh, abençoados de Deus, o que o Senhor Deus falou contigo, não temas, mas toma posse em nome do Senhor Jesus. Toma posse mesmo, porque o Espírito de Deus está sobre vós. O Espírito de Deus tem cuidado, o nosso Deus tem cuidado de cada um de vocês. E o Senhor chamou vocês para serem os valentes, como os valentes de Davi. Os valentes de Davi, quando foram chamados ali pelo rei, e o rei disse para eles: ah, tomara que eu pudesse beber água lá daquele poço. Só que em volta daquele poço estavam os filisteus, estavam os inimigos. E aqueles valentes, eles nem olharam e nem disseram nada para o rei Davi. Mas eles saíram dali, adentraram a terra ali onde estavam os inimigos, foram naquele poço, pegaram a água e chegaram diante de Davi e disseram para Davi assim: ó rei meu, aqui está a água que o Senhor quer. E nesse momento, eu creio que o Espírito Santo de Deus está percorrendo dentro desse lugar, em meio a cada vida que saiu do seu lugar agora, e aqueles que também não saíram, e trazendo também uma água, mas uma água diretamente do trono,
uma água que vai trazer sobre a tua vida a restauração, uma água que vai remir sim, que vai lançar fora todo medo, uma água que vai fazer com que você percorra as correntes de água viva, a fonte de água viva, e verdadeiramente chegar até o trono do Senhor, porque as bênçãos estão ali para ser ali colocada, para ser ali distribuída a cada um de nós. Então toma posse nessa noite. Nesta noite eu não vou ungir, eu não vou tocar, ninguém vai tocar em vocês, porque o toque desta noite é diretamente do Espírito Santo de Deus. É a palavra de Deus que vai se cumprir sobre a vida de cada um de vocês. Eu só quero que vocês levantem as mãos de vocês e repetem comigo: Senhor Deus, neste momento eu lanço fora todo medo, o medo que algumas vezes me deixou com dúvida, o medo que tem me impedido de ser alcançado pelas suas bênçãos. Neste momento eu lanço fora e tomo posse das promessas, das bênçãos, da palavra que foi ministrada sobre a minha vida. Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida vai se cumprir no nome do Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas para esse Deus amado e maravilhoso, para esse Deus que pode todas as coisas. Somente Ele pode, amém? Toma posse, meu irmão, e não abra mão mesmo da bênção. Não abra. Se Deus falou, ó, decide. Toma uma decisão e fala: Senhor, eis-me aqui, vou fazer a tua vontade, amém? Dê um abraço no teu irmão e diz para ele assim: ó, o Deus Todo-Poderoso tem cuidado da sua vida, amém? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E quarta-feira nós estaremos aqui para a honra e glória do Senhor.